O Charla agora é super! Superbet, nova parceira do Charla Podcast. Confira que aqui é super. Rapaziada, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. Rapaz do céu. Agora é de ver, né? Não tem Agora, não tem pra onde de fugir. vez, a CBF anunciou hoje cedo a contratação. Assim, O que tu acha? Fala pra gente. Eu também iria preferir o Jesus, tá? Mas, cara, tu não acha que, tipo assim... Pelo conhecimento, Mas tá? e pela história dele aqui no Brasil? De Então, questão de elenco, cara. Tu acha que isso podia prejudicar ele? De muita gente já ter uma opinião sobre o Jorge Jesus? A gente já pegou muito o Jorge Jesus e Neymar, né? Rolou muito assim, Jorge Jesus versus Neymar. Mas o Jorge Jesus é porque a bola entrou no Flamengo tranquilamente ali, não teve problema nenhum. Não, mas tem muito... Mas tem os bastidores ali que se a bola não entrasse, o clima não é esse. Ele não é um cara tranquilão de lidar. E todo brasileiro... Mas o cara tranquilão de lidar já foi, né? Sim, mas ô, Phil... Não, mas nesse momento, não é perigoso um cara que tem a personalidade Você consegue dessa? entender que, por exemplo, o flamenguista é unanimidade a opinião sobre Jorge Jesus. Mas desde 2019, o palmeirense, o São Paulino, o tricolor, o vascaíno, todo mundo tem uma opinião sobre o Jorge Jesus. Tanto de não gostar quanto gostar dele. Ele já ia ser uma escolha que não ia ser popular, acredito eu. Ele ia ter problemas na primeira derrota, ia falar, inventaram, é um técnico que só tá lá por causa do Flamengo e tal. O Ancelotti, ele não tem nenhuma... O Ancelotti tem uma aceitação, mano. O Ancelotti assim, não tem nenhuma ligação com o clube brasileiro. O Ancelotti vai chegar aqui sendo um dos maiores técnicos da história do futebol. A gente tem que definir se a gente vai debater o trabalho ou a rejeição. Não, eu tô falando, antes não tem trabalho. Não tem trabalho. Não tem nem comparação um trabalho de um com o outro. Então, o trabalho... A minha questão é que o Ancelotti é um técnico maior e melhor do que o Jesus, pra mim é inegável. Sim. Inegável, indiscutível. Agora, o Jorge Jesus teve 1 ano e meio no futebol brasileiro. Mas a nossa seleção tá no futebol brasileiro? Mas é isso que eu tô falando. Beleza. Eu gostaria que tivesse, mas não tá. Tem o Ancelotti que sempre colocou a seleção brasileira como a segunda opção dele. Sim. A opção dele era continuar no Real Madrid. E acredito que se o Jorge Jesus tivesse... O maior clube do mundo. Eu acredito que o Jorge Jesus tivesse a oportunidade de treinar o Real Madrid na seleção brasileira, ele ia querer treinar o Real Madrid também. Eu não duvido disso, não. Tenho certeza. Agora, eu acho que pelo conhecimento do futebol brasileiro e principalmente por entender mais da nossa cultura, pelo fato de já ter sido, antes mesmo de vir pro Flamengo, ele já era não era um admirador, era um estudioso do futebol brasileiro. Eu acho que isso poderia fazer surtir efeito, principalmente nesse tiro curto, porque é um tiro curto até a Copa do Mundo, né? Isso, é mais pra ganhar a Copa do que pra mais pra ganhar a Copa do que pra Copa. Eu acho que o trabalho do Ancelotti vai demandar mais tempo. Se você parar pra pensar, porra, eu tô pegando o combo aqui. Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo de 2030. A Copa e mais o ciclo, tá? O fim do ciclo e mais um outro ciclo completo. O Ancelotti é o melhor nome. É um cara agregador. De todas as seleções é o maior técnico. O cara muito experiente. Não tem nem comparação. É um cara muito experiente. Se você excluir o Guardiola da discussão, aí a gente vai falar tranquilamente que é o maior técnico da história. Que tá em atividade. Dá pra cravar que na Copa de 2026 vai ser o maior técnico que vai ter. Exatamente. Todas as seleções vão ter em campo. Agora, eu acho que tem muita gente falando sobre o Ancelotti em relação a ele conhecer os brasileiros, dele ser próximo dos brasileiros. Isso é raso, gente. Você tá falando de assim, não, o cara conhecer o Vini Júnior, o Rodrigo. É obrigação. Mas tu não acha que também é raso aquele bagulho de falar assim, de trazer um cara que conhece o futebol? Beleza. Mas tu não acha também raso? Muita gente tá falando isso a favor do Jesus. Parece que o Matheus falou aqui. O Jorge Jesus seria melhor. Eu acho o Jorge Jesus melhor que o Ancelotti porque ele conhece o futebol brasileiro, conhece a história do nosso futebol, conhece a CBF. Gente, isso é raso também. Isso é raso. Mano, 90% dos jogadores... Não é raso. 90% dos nossos melhores jogadores jogam na Europa. Não é raso. E se você acha que a seleção... Eu acho isso raso. Não, se você acha que a seleção brasileira é só se reunir lá, convocou os melhores jogadores, treinar e vambora, não é só isso, mano. Então, não é só isso. O meu ponto não é esse. O meu ponto é... O cara não precisa conhecer a CBF, conhecer como é que funciona o futebol brasileiro pra ele se dar bem na seleção brasileira. Não precisa. Eu não tô falando que precisa. Eu tô falando que, assim, existe uma... Ele precisa do trabalho, ele precisa de ter tempo, ele precisa de tal. Precisa entender o contexto. Que ele conhece, porra, ele trabalhou com o brasileiro no Real Madrid, fraco pra caralho. Isso não é argumento nenhum. Precisa entender o contexto. Sim. Então, assim,
para um trabalho de tiro curto, eu escolheria o Jorge Jesus, mesmo entendendo que o Ancelotti é um técnico superior. Eu penso o contrário. A tiro curto, eu escolheria o Ancelotti. E a prazo, o Jesus? Prazo, Jesus. Pra mim, o Jesus é mais um técnico que ele pode entregar. O problema do Ancelotti é que ele chega ele chega no teto muito rápido, A gente precisa de um cara que não tenha questionamento nesse momento, cara. Perante aos jogadores e perante a tudo, cara. O Ancelotti unanimidade, não tem... né, mano? Primeiras porradas que chegarem no Ancelotti... Vai ter, questionamento vai ter sempre, Não, gente. vai ter. Não, mas mas jogador- agora, no primeiro ponto, o jogador vai respeitar. O jogador baixa muito mais a cabeça pra ele pro respeitar, Jesus. Concordo. Mas aí, irmão, porra, te falar, é ser refém de jogador demais. Mas é porque quem tá em campo é o jogador. Eu sei, mas não dá pra ser você escolher um técnico e o técnico... Técnicos vitoriosos por todo mundo... Os caras conquistam o respeito do cara. Eu me recuso a acreditar que o Jesus não conquistaria o respeito do vestiário, bicho. Mas é porque é até tempo. Não tem tempo pra isso, Não, entendeu? Mas, gente, a gente tá falando... O Ancelotti é muito respeitado. É porque assim, é pra botar jogador no lugar dele, entender que ele tem que jogar bola ali, né? Isso. Tá na hora de fazer isso. E o Jorge Jesus não vai ter o tapa. Pro Jorge fazer isso, o Jorge Jesus fazer isso, você vai ter que botar o dedo na cara. E não dá tempo de botar o dedo na cara e sentir quem vai comprar o barulho E ou o que não. mais se elogia do Jorge Entendeu? Jesus é o tempo que ele tem com o elenco, dele mostrar o que ele pensa não, com o pra mim futebol. é Ele não ia Ancelotti. ter tempo Mas, pra gente, seleção. no Al-Hilal não teve tempo. O Ancelotti, ele tem No Al-Hilal ele liderou vitória... O Ancelotti, ele tem Eu não consigo ele avaliar tem o um Arabão. futebol um pouco mais arcaico. Eu acho que o futebol normal. Só que ele tem a gestão de elenco absurda. Ele consegue botar a melhor escalação pra enfrentar o time com as posições que ele tem. Não tem essa de tipo assim, eu tenho 4 atacantes muito bons, eu tenho que botar um no banco pra marcar. Ele não, ele vai jogar com os 4 e vai montar um meio de campo e uma zaga que Eu acho que consiga a única jogar coisa com que esse tá ataque. que é à frente o Jesus, o Ancelotti, é o fato dele trabalhar no Brasil. É a única coisa. O resto ele perde em tudo. E eu acho. Só que assim, 90% dos jogadores estão fora. Então ele ganha tudo em 10% dos não jogadores, faz entendeu? sentido. Eu acho que o Ancelotti é um grande técnico, assim, acho que repito, eu escolheria o Jesus por essa questão. Eu acho que isso seria fundamental. Eu acho que Jesus tem um teto. Jesus é o Diniz no Vasco. Agora eu fui longe, né? Foi. Mas eu entendi. É porque eu acho que o Jesus tem uma possibilidade muito maior de fazer uma seleção encantadora do que o Ancelotti, pra mim. Mas tu tem noção que, por exemplo... Mas tem muito mais chances de dar errado também. Tu tem noção que, por exemplo, Entendeu? a gente enfrenta uma Bélgica da vida, a gente enfrenta uma Croácia da vida, os caras vão falar, além de tudo, mano, vai estar o Ancelotti no banco. É um mano. ambiente É o cara muito mais maior, vencedor pô. do É, mundo. cara. É o cara, Tá falando um do cara que jogador do cria. Brasil ou adversário? Adversário. Adversário quer que se foda, Mas é porque traz mais não, respeito, não, mano. não, Traz mais não, respeito. mano, vai ter- Mano, nenhuma seleção no mundo, Irmão. nos últimos 15, 20 anos, teve um técnico tão grande quanto o Brasil vai ter Irmão, agora, a seleção argentina foi campeã com auxiliar, porra. Mas eu não tô falando que isso é regra, não tô falando que isso Não, vai mas dar certo. agora, meu irmão, eu tô falando que se isso tende a dar mais certo. Se você falar, meu irmão, tu acha que alguém olhou pro que era o Tite ou era Isso o... faz diferença, mano. Era o Isso Tite faz ou era diferença. o Diniz ou era o Dorival Isso faz diferença. Mano, vai fazer diferença. Isso Cara, faz faz diferença pra gente que tá pensando aqui fora, mano. Chega lá dentro, o cara tá respeitando. O cara vai olhar o outro jogador. Mano, o faz outro diferença. jogador. E o outro jogador era o Vini Júnior, o outro jogador é o Rodrigo, tudo campeão. Quando é o Ancelotti, Tá bom. eu boto o Ancelotti na porque, prateleira assim, do Guardiola, cara, é a porque mesma se essa coisa. discussão fosse o Abel, a gente tá falando de um ano de Brasil, gente. Sim. Em 2019, há 5 anos atrás. Não, eu concordo que não é Sim. Eu concordo Porque nessa o Jesus, questão. assim, vamos combinar a parada? O Jesus ainda é frouxo, cara. Que isso? Porque se o Jesus quisesse mostrar mesmo, ele voltar pro Brasil em algum momento, ele tem oportunidade de voltar. Não. Será que ele não quer manter esse nomezinho dele de 19 eterno? Cara, eu acho que não. Por que ele não volta pro Brasil, então? A oportunidade do Flamengo ele sempre teve pra voltar. O Flamengo nunca quis, de fato. Nunca quis, de Porque fato. tanto reclamavam do Marcos Flamengo não Mas Braz. no Brasil, outro time ele conseguiria. Qual? Qual que ele teria condição de montar De quê? um time foda? Palmeiras. O Palmeiras tem o Abel, pô. Assim, Um Cruzeiro da vida, não? Porra, desse jeito aí? É agora o Cruzeiro que tá agora, começando. pô. Agora que tá O Cruzeiro tá começando agora. Enquanto ele Mas ele tá tava... falando de pegar um trabalho, de repente, que não tá ajeitado pra ele Aí, ajeitar. é, isso que mas eu tô aí falando. nenhum Ancelotti vai pegar. Ninguém vai pegar. O cara que tá no O Ancelotti não topo- precisa pegar. Ele Beleza. Ele foi técnico, mais uma vez, 1 ano no Brasil, gente. Beleza. Até ontem o Jesus era o técnico mais bem pago do mundo. Um dos mais. É isso. Entendeu? Então, assim, eu... Mas aí também eu- tem jogador que já foi ao mercado, porque não dá pra debater na Arábia, que aí tem os parâmetros que Eu aí volto, foge, né? eu volto a afirmar. Eu acho que o Ancelotti é um grande técnico. Acho que tem mais chances de dar certo na seleção brasileira a longo prazo do que o Jesus. Só que, repito, a tiro curto não é como se ele tivesse uma fase de adaptação muito rápida, porque a gente não tem essa certeza nem com ele nem com o Jesus, porque nenhum dos dois treinaram seleção.
Nenhum dos dois treinaram a seleção. Pra mim é uma coisa que conta pros dois. Não, teria que ser alguém que não treinou a seleção, óbvio. Né? Mas é porque o Real Madrid tá muito mais próximo da seleção do que a temporada 19. Não, mas é não o tô dia a falando, dia, não. o Tô falando dia a dia. Qualquer um. Seja um ou seja outro. Entendi. Seja um ou seja outro. Lógico, o nível de cobrança do Real Madrid é seleção brasileira. Mais até. Se bobear, porque tá o tempo todo falando sobre. Mas eu acho que enfim, vai demandar um tempo de adaptação. Pra mim, o Ancelotti é o melhor nome possível pra seleção brasileira nesse exato contexto que estamos. Eu também acho. Porque a gente tem um trabalho curto, a eliminatória já vai estar garantido e agora vai disputar a Copa do Mundo. Eu não sou um cara muito... como boa E ele é parte da pique galera, mata-mata, tá? Como boa parte da galera hoje em dia, infelizmente, eu não sou um cara muito selecionista. Eu não fico assistindo muito seleção, não é a parada que me pega mais. Mas acho que a maioria dos brasileiros hoje em dia. A maioria. E aí agora eu tenho um motivo. Matheus. Cada vitória do Ancelotti é pra você, meu amigo. Eu vou ficar Eu feliz vou ver cada jogo cara. com ódio no meu coração agora. Eu vou te mandar áudios. Eu vou pintar ruas, caralho, na Copa do Mundo agora. Vamos pintar. Eu vou pintar a rua. A rua lá? Eu vou pintar a rua. A rua do... Vai ter uma foto do Ancelotti socando o Matheus. Sempre tem um desenho assim, né? Ele socando o Matheus assim. A rua dele ó. é boa de pintar, vamos pintar lá. Olha como é que você... contamina. Eu preciso de motivações, daqui a pouco cara. o pessoal vai falar que eu sou contra o Ancelotti da seleção brasileira. Tá me parecendo não tô contra, eu só tô... Porque assim, era um debate que todo mundo nesse tom. No Ele nível, começou a né, de gritar. nível. Não, Começou a gritar. Não, porque o cara... Só porque a gente falou que achava que não era o Jorge Não, Jesus. Eu tava esperando ele falar pra gente ficar A calminho aí. pessoa que não tem estabilidade emocional não deveria nem apresentar. Como é que é? Mas tu viu? Hoje é dia de Pix, hein? É hoje não. Ia pagar adiantado, mas... Ah, não, é hoje. É hoje. Tu viu esse do Calminho? Eu vi. Que pique. Eu vi. Que pique, tu não viu? Não, depois a gente vê quando acabar. Vai junto com a sua conexão. Exatamente. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.